Daí pessoal, professor Antônio na área, e a gente está com mais uma questão, dessa vez de juros simples, questão do 8º ano. A gente começa vendo lá no 6º ano alguma coisa de porcentagem, e no 8º ano a gente já vê a juros. Quanto renderá de juros a quantia de R$ 1.800 aplicada durante 5 meses a uma taxa de 2,3% ao mês? Bom, quando a gente trata de juros simples, os juros mensais, no caso, a gente quer saber 2,3% ao mês durante 5 meses. Basta a gente multiplicar esses dois valores. Cada mês rende 2,3%, mas não tem juro composto, que a gente chama popularmente de juro sobre juro, né? Que é o que normalmente acontece. No caso, juro simples não acontece. Então, para saber quanto vai render em porcentagem, em percentual, esse valor, vai ser 2,3 vezes 5. Basta fazer isso. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. 11,5%. Esse é a quantidade percentual que vai render esses 1.800 durante esse prazo com esse juro. Então, a gente precisa calcular agora em reais quanto seriam esses 11,5% dos 1.800. Aqui a gente tem duas formas de calcular. Eu vejo que a menos trabalhosa é aquela que a gente fragmenta esse valor em partes, em inteiros, em valores mais fáceis de achar. E o que seria o 11,5? A gente poderia escrever ele como 10 mais 1 e mais 0,5. Né? Então, 11,5%, 10% mais 1 e mais 0,5. E como eu vou achar isso? 10% de um valor, 10% de um valor, é eu pegar esse valor e dividir por 10, ou então deslocar a vírgula uma casa para a minha esquerda. Ou seja, 10% corresponde a 180. E 1%, eu faço a mesma coisa que eu fiz com o 10%. 1% eu desloco duas casas, né? Então seriam R$18. E agora o meio por cento? O meio por cento é a metade do 1, 0,5 é metade de 1. Então 0,5% de 1.800 equivalem a R$9. Agora basta eu somar isso aqui tudo, né? Então eu tenho centavos 0, 9 mais 8, 17, vai 1. 8, 9, 10, 0 vai 1. R$207 é o valor que vai render R$1.800 em 5 meses a uma taxa de 2,3%. A forma que eu chamo de mais trabalhosa, é a forma que vai dar certo também, com certeza, né? E a gente pode fazer, deve aprender a fazer, é a fórmula que a gente vai aplicar assim, ó. 11,5% a gente pode escrever dessa forma, 11,5 sobre 100. É claro que a gente não vai representar uma fração com um número com vírgula, né? A gente não costuma representar desse jeito. Mas tudo bem, a gente pode representar para fazer esse cálculo. E 11,5% de 1.800, a gente traduz o D como vezes, botar um pontinho, e o valor, então, que a gente quer calcular, né? O montante inicial. Aqui eu posso fazer a simplificação. Eu posso, por exemplo, cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. E eu vou ter 11,5 vezes 18. 11,5 vezes 18. Lembrando, eu não falei aqui, mas vamos. Quando eu tenho uma vírgula, um número com vírgula sendo multiplicado, eu ignoro a vírgula num primeiro momento. E vou fazer 8 vezes 5, 40. 0 sobe 4. 8 vezes 1 é 8 e 4, 12. 2 sobe 1. 8 vezes 1 é 8 e 1, 9. 1 vezes 5, 5. Mesma regra, lembrando de deixar esse espaço vazio aqui abaixo na segunda linha, né? No segundo multiplicador. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Vou somar 0, 7, 0, 2. 5 mais 2, 7. 9 mais 1, 10, 0, sobe 1. E olha só, 2070. Mas lembra que eu tinha ignorado a vírgula aqui? Eu tenho uma casa, um número depois da vírgula. Então, eu vou colocar a minha resposta com uma casa, um número depois da vírgula. No caso, seria o 0, R$207. A mesma coisa que eu tinha encontrado lá. São duas formas de fazer, as duas estão corretas. Quem tem mais facilidade em fazer dessa forma, em dividir o valor em números mais fáceis de encontrar, né? No caso 10%, 1%, e em seguida 0,5%, que é metade, pode fazer desse jeito, não tem problema nenhum em fazer dessa forma. Quem está mais habituado ou não se habituou com aquilo, está mais habituado a fazer dessa forma, também vai dar certo. Lembrando, a vírgula, a gente dificilmente vai representar uma fração com vírgula, mas para efeito de cálculos, a gente pode sim apresentar dessa forma, né, com uma casa decimal aí, vai dar certo da mesma maneira.
E a gente tem essa segunda questão aqui, R$ 2.450, então, quanto vai render de juros simples, aplicados durante 2 meses a uma taxa de 1,96% ao mês. Primeira coisa, a gente vai multiplicar 1,96 vezes 2, que é o tempo de aplicação. 2 vezes 6, 12. Novamente eu vou ignorar a vírgula, né? 2 vezes 6, 12. 2 sobe 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19. 9 sobe 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Agora eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, eu deixo duas casas depois da vírgula aqui. 3,92%. Esse é o rendimento percentual que vai dar nesse período. Vai ser aplicado sobre esse valor aqui. Aqui, o 3,92 é um pouco mais trabalhoso da gente separar esse valor em números 1 mais 1 mais 1%, mais 0,5%. Acho que é um pouco mais trabalhoso. Então, a gente vai aplicar a segunda forma, que é essa forma aqui. Né? Então, 3,92% de, que é o vezes, 2.450. Ok. Aqui eu vou cortar esse zero com esse zero. Fica 3,92 vezes 245 dividido por 10. Então vamos lá. Quando eu divido por 10, eu posso pegar qual desses valores e colocar uma casa, uma vírgula, numa casa à esquerda. Né? Então vou colocar aqui 24,5 e vou cortar esse outro zero aqui, vai eliminar o denominador, para não precisar fazer essa divisão, que eu iria fazer 245 dividido por 10, 24,50. Então vamos lá, 3,92 vezes 24,5. Por que eu não alinhei as vírgulas aqui? Porque quando a gente está multiplicando os números, a gente alinha sempre à direita. Diferente de quando a gente está somando, que a gente tem que colocar vírgula embaixo da vírgula. Novamente eu vou ignorar a vírgula para fazer o meu cálculo inicial. Então, um número com 3 algarismos multiplicado por um outro número de 3 algarismos, eu vou ter, olha só, 5 vezes 2, 10, 0 vai 1, 5 vezes 9, 45 e 1, 46, 6 sobe 4, 5 vezes 3, 15 e 4, 19. Como é o último que eu estou multiplicando de cima, eu boto todo o valor, não tem nenhum vai 1 para outro algarismo, né? Para o outro lado, para o próximo, porque não tem. Agora eu vou para o segundo, que é o 4, eu vou deixar um espaço aqui, e vou multiplicar 4 vezes 2, 8, 4 vezes 9, 36, 6 sobe 3, 4 vezes 3, 12 e 3, 15. Ok? Agora eu vou para o terceiro, vou multiplicar o 2, eu vou deixar mais um espaço aqui. Eu deixei um espaço aqui, aqui eu deixo 2, o que eu já havia deixado, e um próximo. Por que isso? Porque esse 2 ele está aqui como 2, mas ele representa a centena, ele representa o 200. Então eu tenho que deixar esse espaço. Se houvesse mais um algarismo aqui na esquerda, ele representaria um milhar, né? Então, se fosse o 5, por exemplo, esse seria 5.000, então eu teria que deixar 3 espaços aqui na multiplicação. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9 dá 18. Vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Vou somar. 0, 6 mais 8, 14. Sobe 1, 9 mais 1, 10. Mais 10, 20. 0 sobe 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 5, 8. Mais 8, 16. 6 sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais 7, 9. 96.040. E aonde vai a vírgula que eu havia retirado, que eu havia ignorado inicialmente? Bom, basta eu contar quantas casas depois da vírgula tem os números. Aqui tem duas, aqui tem mais uma, então 92 aqui, e aqui tem mais o vírgula 5, são 3 casas. Então, eu vou colocar a minha vírgula 3 casas à esquerda, né? No caso, conto 3 casas da direita para a esquerda, coloco minha vírgula. Então, o valor que rendeu R$ 96,04 a essa taxa de juros, esse prazo, esse valor. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Comentem, curtam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, sigam em todas as redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.